Bem-vindos e bem-vindas, todos aqui presentes que estarão assistindo este encontro em outro momento. Estamos aqui para falar ah, sobre a lua nova. A lua nova é em Câncer, constelação do Câncer, que é o caranguejo, né? Para os antigos, é o caranguejo. Ah, não sei se em grego, latim, câncer é cancro, que significa caranguejo. É uma constelação que tem um sentido um pouco diferente dessa imagem do caranguejo dentro da astrologia védica. Não sei se vocês sabem, o signo de Câncer, que seria o caranguejo, se chama Karka, que significa tartaruga. Karka, Karka. O significado é tartaruga, que é um exemplo de como as 12 constelações que estão na sequência, né? Antes de Câncer é Gêmeos, depois de Câncer é Leão. Então, nós temos uma sequência das constelações no céu, acompanhando a eclíptica do Equador Celeste em relação ao Equador da Terra. E, através dessa sequência de constelações, que nós chamamos de zodíaco, nós podemos, então, da Terra, observar o passeio dos planetas em relação a elas. Eles seguem obedientemente a essa sequência de 12 constelações. Assim como existe uma constelaçãozinha ali, meio que se intrometeu a mais além das 12, existe mais uma ali, um tanto compartilhando a eclíptica, inclusive, que está entre Escorpião e Sagitário. Porque a constelação do Escorpião, ela tem apenas uma parte dela na eclíptica, que é a garra, as garras do Escorpião. E depois vem a constelação do Sagitário. Só que entre essa garra do Escorpião e a constelação do Sagitário existe também, como se estivesse pisando sobre a eclíptica, com seus pés sobre a eclíptica, uma constelação chamada Ofiuco, que é conhecido na mitologia grega como serpentenário. Aí tem toda uma história a respeito de Ofiuco. Então, ele traz uma representação relacionada à medicina. É muito interessante porque, como essa constelação ela é configurada, porque a gente vê que existe uma relação entre Escorpião e a constelação do Câncer, porque nós temos também muito próximo à constelação do Câncer uma outra constelação chamada Hidra, com HY, Hidra, que tem o formato de uma imensa serpente, como se estivesse em movimento assim, né? E a cabeça dessa serpente ela está muito próxima à constelação do Câncer, que não é uma constelação muito grande, é uma constelação bastante discreta, composta de estrelas estrelas assim, mais ou menos, não tão invisíveis quanto as de peixes, né? De tão baixa visibilidade quanto a constelação dos peixes, mas também não são estrelas de grande visibilidade que compõem a constelação do Câncer, ou do caranguejo, ou da tartaruga, né? Então, existe esse diálogo entre Escorpião e Câncer, que são constelações relacionadas ao elemento água, e que trazem a relação entre a Lua, que rege Câncer, e Marte, que rege Escorpião. É daí que se extrai o yoga chamado Chandra Mangala Yoga, dessa relação que existe entre Câncer e Escorpião, por ambos serem de água. E a terceira de água, que é Peixes, que é por onde Saturno está agora, regida por Júpiter, né? E aí nós temos dois outros yogas por conta disso. Um que é o Gaja Keshari, que é a Lua com Júpiter, e hoje que é e outro que é o Guru Mandala,
Urmangala, que é Júpiter com Marte. Porque a distância entre essas três constelações do elemento água é de 120 graus entre elas, né? Entre cada uma delas. 120 graus. E essa distância de 120 graus traz o que a gente chama de uma trigonia constelacional entre essas três constelações, ah, promovendo o elemento água, né? Com o elemento fundamental aí, o elemento água. E o elemento a água, ela a água ela tem um simbolismo muito importante, né? Ela é densa, mas menos densa que a terra, a água. A água tem sua densidade, mas é menor que a densidade da terra. E nas escrituras védicas, a água ela é usada como exemplo para várias coisas, tais como a fonte que nunca seca, a, as águas que nutrem, né, a alma, né, o conhecimento que sempre flui. As águas, principalmente câncer, são as águas doces, são as águas que fluem nos rios, nos riachos, né, que umedecem a terra e permitem que assim haja uma terra fértil, né? É também os reservatórios das águas das chuvas. Então, água é vida, água é movimento, água é fluência, né? A água flui. Então, a água ela tem vários significados. Para a lua nova ser em câncer, é preciso que o sol esteja em câncer também, tá? Então, o sol ele chegou em câncer em 15 de junho e sai de câncer em 15 de... Desculpa, entrou em câncer em 15 de julho e sai de câncer em 15 de agosto, quando o sol muda para leão, né? Então, de 15 de julho a 15 de agosto, nós temos o sol em câncer. Sideralmente falando, né? Sideralmente, observação sideral, né? Observação real do espaço, né? O Sol está agora percorrendo a constelação do Câncer desde o dia 15 de julho e só se retira quando for 15 de agosto. Como que a gente pode ter absoluta certeza disso? Basta observar que a gente não tem como ver a constelação onde o Sol se encontra. Onde o Sol se encontra, a gente só consegue ver o Sol. Por isso que o Sol é do dia, e aí a gente não vê estrelas de dia, né? Então, onde o Sol está, nós não vemos apenas o Sol. Se tiver um planeta próximo ao Sol, nós não vamos ver esse planeta. Se tem constelações onde o Sol se encontra, nós não vamos ver essas constelações, porque a luz do Sol abafa, né? Oculta. Com a sua luz, ele oculta tudo que possa estar por ali. Esse é o papel do Sol, iluminar, né? E acaba roubando com isso o brilho dos outros. Mas aí como que a gente pode ter certeza que o Sol está em Câncer se a gente não tem como ver que o Sol está na constelação de Câncer? É muito simples. Na hora que quando o Sol está em Câncer, de 15 de julho a 15 de agosto, na hora que o Sol estiver se pondo a oeste, você vai ver a leste, exatamente a leste, na mesma direção, né? Oposta, na direção oposta ao Sol. O Sol está se pondo ao oeste. E do outro lado oeste está o leste. Então, nesse momento que o Sol está se pondo a oeste, enquanto ele está em Câncer, nós vamos ver a leste a constelação do Capricórnio. Por isso que há essa absoluta certeza de que o Sol está em Câncer, e não conforme certas astrologias representam, né? Fazem representações, mas não é a realidade de fato, né? Então, é uma prova visual, né, ocular. É só você olhar para o leste na hora que o Sol está se pondo. Se a constelação do Capricórnio que está no oposto, é porque o Sol só pode estar em Câncer, porque Câncer e Capricórnio são constelações opostas. E assim vai ser sempre enquanto o Sol estiver mudando nas sequências dos signos ao longo do ano. Quando ele for para Leão, nós vamos ver a leste surgindo a constelação do Aquário. O Sol vai estar em Leão de 15 de agosto a 16 de setembro. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Tudo bem? Está dando uma instabilidade aqui na minha internet. Quando o Sol for para Virgem, que é a partir de 16 de setembro a 16 de outubro, então estará surgindo a leste a constelação dos Peixes. Aí, nesse momento,
16 de setembro a 16 de outubro, nós teremos a visão de Saturno a oeste, porque Saturno está em Peixes, né? Então, nós vamos nos deparar nessa época com Sol em Virgem, com a visibilidade de Saturno a oeste, a leste na hora do Sol se pôr. Depois que o Sol se põe, lá para meia-noite, nós podemos ver, inclusive, o Saturno no alto do céu, né? Porque aí o Sol vai para o nadir, vai para o fundo do céu, aí no alto do céu ou meio do céu, nós vamos poder ver Saturno em Peixes. Então, a observação, ela é consistente, né? Não é algo que a gente imagina ou está preso a algum tipo de identificação do zodíaco ligado a um momento histórico da humanidade, mas a gente vai estar sempre se atualizando. Isso que é muito fantástico na astrologia védica, apesar dela ser tão antiga, ela nos traz constantemente uma atualização do céu. Diariamente o céu ele é atualizado. Anualmente ele é atualizado 51 segundos a menos, a cada 72 graus, a cada 72 anos ele é atualizado 1 grau a menos. É lento, é vagaroso, mas é uma atualização muito importante, porque com o tempo isso vai se acumulando e aquilo que a gente pensava que era o zodíaco no passado já não é mais há muito tempo. Então, esse detalhe da astrologia védica, por ser uma astrologia de sistema sideralista, é o que gera a precisão que se tem, né? A astrologia védica é uma astrologia muito precisa, então traz a precisão por conta exatamente dessas retificações anuais. O nome dessa retificação em sânscrito é Ayanamsa. Ayanamsa, Ayana significa ano e Amsa significa porção. Então, é a porção anual que é acompanhada dentro do movimento de precessão da Terra, do planeta Terra. Precessão quer dizer o movimento que a Terra faz no sentido para trás, né? Em vez de ser para frente, como ela faz em relação ao Sol no seu translado. A translação da Terra ela tá caminhando para frente, mas na precessão ela faz um movimento ao redor de si mesma muito lento, que é para trás, e que é diferente da rotação, né? Que ela está girando ao redor de si mesma. Enquanto que a precessão é um movimento, né? Um movimento que lembra mais ou menos o movimento de um peão, ok? Então, aí nós temos a lua nova, que será amanhã, o auge dela, no horário de 16h13. Esse vai ser o horário do auge da lua nova. E será bem juntinho à constelação do Câncer mesmo, porque às vezes a lua nova pode acontecer em certos nakshatras que não estão assim tão próximos à constelação em si, né? Que seja Áries, Peixes, Escorpião, Sagitário, qual for. Mas dessa vez a lua nova em Câncer será realmente, ela já está aí, né? Bem junto à constelação do Câncer mesmo, que é a tartaruga. No sânscrito é uma tartaruga. A tartaruga, até mesmo o caranguejo que tem o hábito de se esconder na areia, né? Ele se oculta na areia, né? A tartaruga também tem esse movimento de se recolher. Ela recolhe as patas, recolhe a cabeça e fica ali dentro daquela carcaça só, quietinha, né? Então, o sentido de Câncer é esse. Krishna usa a tartaruga como exemplo na Bhagavad Gita quando ele se refere aos yogis, né? Trazendo a cabeça da tartaruga como se fosse a mente e as patas da tartaruga, os sentidos, né? Então, o recolhimento da mente dos sentidos é o que o yogi faz, né? Ele recolhe seus sentidos, ele entra num movimento de introspecção, né? Ele não deixa os sentidos soltos, frouxos à toa, né? Assim, captando tudo que se passa, não. Ele recolhe, ele tem esse domínio dos seus sentidos e de sua mente. Ele usa a tartaruga como exemplo no ensinamento que ele está passando para Arjuna. Então, por isso o Câncer, ele tem essa relação profunda com a introspecção, né? Por ser Câncer, por ser de água, por ser regido pela Lua,
e a lua ela brilha à noite, e a noite está relacionada também entre a exposição, ao sono. Outro sentido de câncer também é a ancestralidade, é toda a nossa ancestralidade. E quando é lua nova, esse sentido de ancestralidade é intensificado, porque a lua nova, por si só, é sempre a lua dos ancestrais. Enquanto a lua cheia é a lua dos deuses, a lua nova é a lua dos ancestrais. O nome que se dá para a lua nova no sânscrito é Amavasya, que às vezes o pessoal chama da lua escura, né? Ela, na verdade, não está escura, ela desapareceu nos raios do sol. Uma lua nova nada mais é que uma combustão da lua. Ela está desaparecida nos raios do sol. Agora a gente vai dizer se ela está escura ou não. Depende do nosso ponto de vista aqui. Fica escuro porque quando não tem lua no céu, a noite fica menos iluminada, né? Se alguém já teve a oportunidade de estar num lugar à noite de lua nova, sem nenhuma luz elétrica por perto, sabe qual é o breu. É muito escuro, muito. Você não vê um passo na sua frente. É escuridão total. Então, por isso que deve se chamar lua nova, né? Deve chamar a lua nova de lua escura, devido à escuridão que é promovida na lua nova. Mas que a lua esteja escura, aí já é outro assunto. Porque se ela está embebida dos raios do sol, ela está iluminada de uma outra forma, né? Diferente da iluminação da lua cheia. E esse nakshatra que ela está, que é o nakshatra Pushyami, realmente ele se encontra bem no centro da constelação do Câncer, né? É, é um nakshatra constituído de algumas estrelas. Deixa eu falar para vocês aqui o nome dessas estrelas, chama Teta, Gama e Eta Cancri. São estrelas que estão bem no centro da constelação do Câncer. E o nome em sânscrito desse nakshatra é Pushya ou Pushyami, também pode se chamar. Tem outros nomes também, esse nakshatra tem outros nomes. Essa lua nova, conforme está no livro, na página 47, se alguém quiser olhar, é momento de interiorização profunda. ah, por ser em câncer, o regente é a própria lua, ou seja, a lua está em sua aksheta, ela está em domicílio, né? E a deidade de Pushyami é Saturno, tá? Então, existe aí uma relação nesse nakshatra com o câncer, uma relação de lua com Saturno, e por isso também envolve o karma ancestral, que é outro tipo de karma que nós adquirimos. Nós adquirimos três tipos de karmas das nossas vidas anteriores. Aquele que é apresentado na casa 12, que são os karmas adquiridos devido às nossas ações, às nossas vivências, às nossas experiências pessoais em vidas passadas. Tem também a casa 8 como uma casa ligada a karma, e é interessante que tanto a 12 quanto a 8 elas têm como indicadores, né, como significadores do Saturno, tanto a 8 quanto a 12. O karma da oitava casa está relacionada àquele karma que chega através dos outros, né? Você vai e se casa com alguém, essa pessoa tem mãe, tem pai, tem irmãos, e aí quando você vê, você está lá envolvida, mergulhada no karma da família do marido, ou da esposa, ou das pessoas que cruzam o seu caminho de algum modo ou de outro, mas que têm uma importância na sua vida. Esses são os karmas de oitava casa, são os karmas que os outros trazem para a nossa vida. Né? E isso também não é por acaso, né? Traz é porque você tem a ver com aquilo. E também a quarta casa, que é o karma ancestral, é outra casa que fala também sobre karma, é a casa 4, que é o karma que nós adquirimos através da nossa ancestralidade. São karmas que são transmitidos geração após geração. Dos nossos ancestrais, passa para a próxima geração, passa para a próxima geração, aí chega na sua geração. Ok? É, então, essa relação de Lua, que rege Câncer, e Saturno, que rege Puxiane,
tem a ver com o karma de ancestralidade. E quando a lua nova acontece em Puxame, então esse sentido de karma da ancestralidade ele é intensificado, tá? Esse ano nós não tivemos lua cheia em Puxiame, porque a lua cheia que aconteceu, para a lua ser cheia em Câncer, o Sol tem que estar em Capricórnio. E nós tivemos uma lua cheia em janeiro, caiu no dia 29 de janeiro, foi na constelação de Capricórnio, mas foi no 29 de janeiro, não, desculpa, pessoal, outro dia. 13 de janeiro. Tivemos uma, mas foi com a Lua passando de Gêmeos para Câncer. Então, no final, acabou acontecendo no Nakshatra Punarvasu, a lua cheia, que poderia ter sido em Puxão, mas não foi, tá? Então, não teremos esse ano de 2025, não teremos nenhuma lua cheia em Puxão, somente essa lua nova em Puxão, que é um nakshatra ligado à ancestralidade, à karma ancestral, e por ser lua nova, envolve mais ainda o sentido da ancestralidade, tá bom? Então, assim, não entendi sua pergunta. Ó, você falou aqui, Ana, aprontava 8 da lua, não entendi nada. Explica. Então, por isso, esse horário de amanhã, de 16h13, né? Que é o horário amanhã do auge da lua nova, até esse horário, passando um pouquinho mais, não entrando noite adentro, é um momento favorável para o que você quiser fazer direcionado aos seus ancestrais. Seja um puja, seja uma oração, seja um momento de introspecção, né? Uma memória, uma lembrança, algo que você escreva para eles, uma flor que você compra, um copo d'água, né? Na cultura védica a coisa é um pouquinho mais sofisticada, né? Eles preparam os alimentos que os ancestrais gostavam de comer, né? E oferece a divindade, depois dá para e depois, em segunda vez, oferece para os ancestrais, para que eles possam se beneficiar da praçada, né? Do alimento santificado, vamos dizer, purificado, ao ser oferecido para a deidade ou para a divindade, né? Aí depois oferece aos ancestrais. Ou se tiver pai e mãe junto, né, ainda vivos, também pode preparar alguma coisa que eles gostem, oferecer a Vishnu ou a Krishna e depois servir os pais, algo que eles gostem, né? Só que precisa ser estritamente vegetariano, tá? Nenhum sacrifício animal deve ser feito nessas práticas, tá? Nenhum animal tem que morrer por isso, tem que sangrar por isso, tem que sofrer por isso, tá? Porque aí perde todo o sentido da coisa, né? A rimsa, né? Sem violência, somente a rimsa. E é bem interessante o termo puxya ou pushyami, que significa nutrição, literalmente nutrição, né? Uma nutrição abençoada, vamos dizer assim, né? Aí, no caso, o, a nutrição, ela tem alguns significados também. Essa nutrição de Pushyami tem alguns sentidos, assim, não o único sentido do alimento físico. Também tem o sentido do alimento espiritual, que é oferecido, e também tem o sentido do alimento enquanto conhecimento, que nutre a alma, né? Que faz com que a alma se fortaleça, o espírito fique contente, né? Ao obter um- uma, uma informação de caráter espiritual. Conhecimento espiritual também tem a ver com Puxano. Por isso que o regente planetário é Saturno e o Devata é Brihaspati, que é o pai dos sábios, que é um outro nome para o planeta Júpiter. Então, a gente tem, bem interessante essa situação, que nós temos, então, é, Júpiter e Saturno como regentes de Puxiame, né? Porque Brihaspati é o próprio Júpiter, é o nome que se dá à deidade do planeta Júpiter, é Brihaspati.
e o regente planetário é Saturno. Então, esses dois mestres são os regentes de Puxiame. Então, por isso, o nakshatra está muito ligado aos deveres ocupacionais, os deveres para com os ancestrais, os deveres para com a família, né? Os deveres para com o corpo, para com a alma. É um nakshatra bastante rico. Ele é representado principalmente pela teta da vaca sendo espremida e saindo aquele jato de leite da vaca. Então, é um dos símbolos dela, de Puxame, porque ela está relacionada às vacas celestiais, que é algo que se fala nos Puranas sobre as vacas celestiais. Elas têm vários nomes, uma delas é Kamadhenu, outra é Surabhi, né? Que compõe, inclusive, mantras belíssimos, né? Porque essas vacas celestiais, elas estão representando a Somarasa, a bebida, né? A bebida celestial que promove o êxtase divino, que é alcançado pelo yogi nas suas práticas de meditação, né? Conforme vai elevando, apurando sua qualidade meditativa, ele pode acessar em si mesmo, né? Que se chama Bindo, né? Dentro de si mesmo, no seu próprio aparato, a, esse nectário. Então, outro símbolo de Puxame é tipo um vaso, um container, né? Transbordando de néctar, né? Então, ela também tem um aspecto medicinal, por isso, né? Médico. E tem um pouco a ver também com a batida do oceano de leite. Não sei se vocês conhecem essa história da batida do oceano de leite, porque a constelação da Hidra, que está ali muito perto, ela está relacionada a essa história purânica, onde os deuses e os não-deuses se reúnem para extrair o néctar da imortalidade do oceano de leite, que é a Via Láctea, né? O oceano de leite é a Via Láctea. Extrair o néctar da imortalidade, e aí essa história ela abre vários capítulos de muitas outras subhistórias, é muito rica, né? É Martanda, né? Que é a bateção do Oceano de Leite. Também tem a ver com a constelação de Câncer, o Nakshatra Pushami e o Nakshatra Lesha que vem a seguir. Então, coloquei para vocês o mantra de Pushami também antes. Quem quiser ter o. Eu vou deixar, na gravação desse vídeo, eu vou deixar na descrição. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que vocês possam acessar o mantra que foi colocado antes de começar a gravar, para que vocês possam também, já pode começar a ouvir esse mantra a partir de manhã cedinho que acordar, já pode ir ouvindo o mantra que ele já vai trazendo essa sintonia, né, com a lua nova. E a lua nova ela tem um outro fator também, ela que abre para o novo, né? A lua nova sempre é um renascimento mensal que nós temos e ela traz um novo momento, né? Que é a nova lunação que começa a partir daí. Inclusive, existem duas formas de se considerar a entrada de um mês lunar, a partir da lua nova ou a partir da lua cheia, né? Eu, pessoalmente, prefiro usar a partir da lua nova. Então, a partir de amanhã, a partir de 16h14, já estamos no mês de Shravana, que é o mês que vem após o mês de Achada, que está terminando então na lua nova e iniciando o mês de Shravana. Considerar o calendário lunar começando pela lua nova é uma prática mais comum no sul da Índia. E iniciar o calendário lunar através do dia da lua cheia é mais comum no norte da Índia. Todos os dois são considerados corretos, um não é contra o outro, é mais como que a pessoa ela se sente melhor mesmo, mais confortável com ele, né? Eu penso assim, que a lua nova ela é o início e a lua cheia é o auge, né? Então, aí depois da lua cheia ela vai minguar, voltar para a lua nova de novo. Então, eu sempre sinto que a lua nova é a que dá início às coisas. Mas, assim, não tem problema se você considerar que a lua cheia é o dia do início de um calendário lunar. Isso é muito comum no norte da Índia. Tanto é que os festivais vão acompanhando esses meses lunares a partir da lua cheia sempre, né? É, então, todas essas coisas incríveis aí em relação a esse nakshatra, Pushami.
Brihaspati, ele é considerado o pai dos sábios. A palavra briha significa expansão, tal como a gente expande os nossos pulmões quando inspira, né? Então, câncer é uma constelação, parece que não, porque gêmeos é o via respiratória, mas câncer também, porque câncer é o coração, e o pulmões e o coração estão muito interligados, né? Se a gente está correndo, o coração bate mais forte e a respiração fica ofegante, não é isso? Então, existe uma ligação entre o coração e a respiração. Então, a palavra briha em sânscrito significa expansão, tal como a expansão dos pulmões quando a gente inspira, né? Quando traz o néctar da imortalidade, traz o néctar do conhecimento, tudo isso está voltado a esse sentido da realização da nossa eternidade, né? Então, Brihaspati, Pati significa senhor, senhor ou pai, né? O pai da expansão. Júpiter, que é o planeta mais expandido que existe no nosso sistema planetário, ele é o maior de todos, né? E Brihaspati, ele foi também mestre espiritual de Arjuna. Arjuna também teve um tempo sob as instruções de Brihaspati. Então, Arjuna, ele tinha muito conhecimento. Ele se faz de desentendido na Bhagavad Gita. Ele se faz desentendido para poder cumprir o papel, né? E está nos representando, está representando a todos nós na Bhagavad Gita. Questionamentos que pessoas que são buscadoras naturalmente teriam, são os questionamentos que ele coloca diante de Krishna. São questionamentos típicos de quem está buscando o propósito da vida. Então, é muito interessante. Essa lua nova, ela é bem maravilhosa, né? E pode mexer muito com a parte emocional, tá? A introspecção, a quietude, ela é recomendada. E pensando o seguinte, até vou compartilhar com vocês aqui um pouco o mapa para a gente poder ver o que está acontecendo no céu, porque aqui está o horário 16h13, eu coloquei Rio de Janeiro, mas aí tem que fazer a correção dependendo do lugar que você estiver. Mas vocês podem ver que não muito longe da lua nova, que é Sol, Lua aqui em Câncer, nós estamos tendo também um Mercúrio em Câncer, que está inclusive retrógrado. Nós estamos dentro de um momento de retrogradação de Mercúrio, né? Mercúrio está tendo 3 retrogradações no ano, todas as 3 retrogradações dele estão acontecendo em signos de elemento água. A primeira foi em Peixes, agora é essa de Câncer, e a próxima será em Escorpião. A de Câncer começou em 18 de julho e vai até 11 de agosto. É longa. Quer dizer, para Mercúrio, que é um planeta super veloz, né? Mas não chega a completar um mês. Mas isso faz com que ele fique um tempo maior em Câncer por conta disso. E vamos ter outra em 9 de novembro, a 29 de novembro, vai durar 20 dias, e será com Mercúrio passando pela constelação de Escorpião, ele vai ter uma retrogradação também, tá? Nenhum signo de água é bom para Mercúrio, muito menos para ele retrogradar. Nem Peixes, que é queda, Câncer também não é bom para Mercúrio, muito menos Escorpião. Então, as passagens de Mercúrio em signos de água bagunçam, criam um certo caos emocional para o mundo como um todo, né? Tá? Cria muitos impactos emocionais, né? As comunicações ficam confusas, mais fácil para ver desentendimentos, comunicação truncada, disse uma coisa, entende outra, né? Então, como o Câncer é o signo da introspecção, o Mercúrio retrógrado em Câncer, a melhor coisa tem aquele voto, né? Que é do voto do silêncio. Então, um bom momento para praticar o voto do silêncio é entre 18 de julho e 11 de agosto. Quanto menos falar, melhor. E falar, se tiver que falar, apenas o essencial, né? Na cultura védica, a gente não tem muito esse hábito de ficar contando vantagens, né? Mas também pode haver a questão da fala lamentosa, da fala da reclamação, né? Que não está bom, ai, 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 ai. Esse tipo de expressão também
é preciso estar atenta, principalmente na época que o Mercúrio está em Escorpião, em Câncer, e principalmente se ele está retrógrado, tá? E ele está no Nakshatra Lesha, tem isso, né? Mercúrio está retrógrado no Nakshatra Lesha. Talvez essa retrogradação leve ele de volta para Puxame, acredito que sim. E depois ele vai passar de novo por Asleja até ele sair de Câncer definitivamente. O que acontece é que quando a Lua, depois que a Lua é nova, né, em Puxiame amanhã, logo a seguir ela vai para Asleja, tá? Talvez já no final da noite, de 24 para 25, a Lua já estava indo fazer conjunção certinha com Mercúrio. E ela vai ter um caminho, a Lua, muito importante a partir daí, tá? Então, nós temos, se amanhã ela está hoje ela está em Punavasso, amanhã ela vai estar em Puxiame, depois de amanhã ela vai estar em Aslecha. E depois de Aslecha ela vai estar em Maga, tá? Depois de Maga ela vai estar em Pua Falguni, e depois de Pua Falguni ela vai estar em Uttara Falguni, que é em Leão. Em Leão nós temos dois planetas, que é Queto e Marte, né? Inclusive eles estão bem conjuntos. A conjunção de Marte e Queto foi mais próxima do que em outro momento, foi ontem. Marte e Queto compartilharam o mesmo grau, 26 graus de Leão ontem. Hoje Marte já está a 27 graus. Ontem antes de ontem, né? E hoje ele já está a 27 graus, já está avançando, mas assim, esquece, é uma conjunção ainda com Queto. Ah, porque Marte passou um grau de Queto, já saímos do Kala Sarpa. Não. Só quando Marte sair de Leão é que a gente pode dizer que o Kala Sarpa terminou. Ele precisa se retirar da constelação onde está Queto. Quando ele passar para Virgem, que vai ser no dia 28 de julho, aí podemos dizer que o Kala Sarpa, que foram 4 meses de Kala Sarpa, né? Intermitente com Lua Quemadruma, que nós tivemos seguidos, 4 meses seguidos, chegou ao fim. A partir do dia 28 de julho, Marte está em Virgem e terminou o Kala Sarpa de 2025, tá? Foi um período bastante sufocante, de muitos impactos, de muitas ameaças, de muita pressão, muitas incertezas, né? Muita violência também. A violência chegou ao extremo, né? A violência chegou ao extremo, porque acho que as bombas acabaram. Então, as bombas acabaram, como é que a gente faz com Gaza? As bombas acabaram, então vamos mandar alimento envenenado para a população, ou vamos deixar eles morrerem de fome, sem remédio, sem nada. Vamos distribuir por outros meios, né? Então, assim, a violência chegou ao extremo com essa conjunção, com essa passagem de Marte junto com Queto em Leão, tá? Marte chegou em Leão no dia 6 de junho e está saindo dia 28 de julho. E Queto já está em Leão desde maio, tá? Então, no mês de junho, Queto estava ali, né, em Leão, com certeza. Queto permanece em Leão até outubro do ano que vem. Mas Marte, que é mais veloz, vai seguir seu caminho, principalmente agora que ele já está livre da retrogradação e do estacionário que ele teve, né? Principalmente no signo de Câncer, inclusive. Então, é o primeiro momento que a gente está tendo uma lua nova em Câncer sem a presença de Marte em Câncer. Só que Mercúrio está lá ainda. Então, a gente tem, assim, essa lua nova, ela vai trazer uns passos que vocês vão observar. Eu até anotei aqui, deixa eu ver como é que eu coloco isso para vocês. Eles vão até, até 9 de agosto. Até 9 de agosto, nós temos uns movimentos que a Lua vai fazer, bastante, como eu posso dizer, não exatamente incertos, mas passos da Lua um tanto delicados, um tanto perigosos, né? Até porque depois de Puxiame vem as Leixas. As Leixas é um nakshatra bastante perigoso, tá? Então nós temos a conjunção Lua com Sol em Câncer, nakshatra Puxiame, a partir do Urasa. Essa mesma conjunção se repete no Navansa, só que em Virgem, no nakshatra Hasta, que é o nakshatra regido pela Lua,
E a gente tem que lembrar que Virgem é um signo que Saturno está aspectando enquanto ele está em Peixes. Saturno está aspectando Touro, por isso ele está aspectando Vênus até hoje, Vênus fica em Touro até amanhã. Amanhã ou depois, Vênus muda. Vênus vai mudar dia 26. Dia 26, Vênus muda para Gêmeos. Então, enquanto Vênus está em Touro, Saturno está aspectando Vênus. Mas quando ele se retirar de Touro, Vênus não vai estar mais sendo aspectado por Saturno e vai fazer conjunção com Júpiter. Então, essa conjunção de Júpiter com Vênus, ela pode trazer certos favorecimentos que nós vamos ter no tempo que Vênus vai estar em Touro. Os favorecimentos eles estão em relação a acertos, combinações, acordos de paz, inclusive, né? Porque Vênus ele está vindo de Touro, Touro é um signo que está relacionado à paz, é o domicílio de Vênus, é Touro, e Gêmeos, quando Vênus vai para Gêmeos, ele está num signo amigo. E Mercúrio, que rege Gêmeos, são amigos. Então, ele vai ficar em Gêmeos de 26 de julho até 20 de agosto, ok? E nós temos, então, esse momento, assim, que a gente podemos colocar até meados de agosto, bastante delicado, assim, de muitas coisas a serem acertadas. Nós vamos ter, em 29 de julho, aliás, em 27 de julho, uma conjunção Lua com Queto, em Leão. Depois, no dia 28 de julho, nós temos uma conjunção de Lua com Marte. E aí Marte muda, nesse momento, para Virgem, tá? Marte muda dia 28, 29 de julho, ele muda para Virgem. Quando Marte entrar em Virgem, e ele vai ficar um período em Virgem, né? Vai ocorrer um yoga de oposição Marte-Saturno, tá? Essa oposição Marte-Saturno vai acontecer, talvez até tenha no livro essa informação mais detalhada. Eu coloquei alguns aspectos foram citados aqui também, importantes que acontecem no ano, mas o que acontece quando Saturno e Marte formam algum tipo de combinação, seja por conjunção ou por oposição, ou outro tipo de aspecto entre eles, ocorre automaticamente o que a gente chama de Yama Yoga, que é um yoga bem perigoso, tá? Então, pessoas que tiverem planetas em Virgem, planetas em Peixes, tá? Ou ascendente, prestem atenção, bastante atenção a essa passagem de Marte em Virgem. Ela não vai ser longa, como ele ficou em outros signos anteriormente, ela não vai ser longa, mas ela pode ser significativa, tá? Deixa eu só ver aqui. Marte, ele entra em final de julho em Virgem e fica até o dia 14, 15 de setembro, tá? Então, praticamente um mês e meio. E aí tem um momento que esse yoga ele fica mais intensificado. Yama quer dizer morte, né? Então, é a combinação planetária da morte. Vai ser no dia 9 de agosto. Eles vão estar em exata oposição nessa data. Então, além disso, tem a questão do Navamsa, né? Porque como a lua nova está acontecendo em Câncer, mas no Navamsa a lua nova fica em Virgem, então todo o percurso que a lua faz de Câncer até Virgem são importantes de serem acompanhados, tá? Então, coloquei para vocês lua conjunta com Queto em Leão, 27 de julho, lua com Marte, lua mais Marte ainda em Leão, dia 28 de julho, na verdade, eles vão estar bem no comecinho, né? Ali de Virgem. Vai ter uma conjunção de Lua com Mercúrio, dia 25 de julho. Tem a passagem de Vênus de Touro para Gêmeos, 26 de julho. E a 5 de agosto, a Lua estará no Navamsa, passando pelo Nakshatra Mula e Purvashada, no dia 5 e 6 de agosto.
No Navamsa, a Lua. Não, no Navamsa, deixa eu ver. 5 e 6 de agosto, a Lua estará em Sagitário, acredito. Ou no Navamsa vai estar em Sagitário. Agora eu fiquei confusa. Acredito que no Navamsa estará em Sagitário. Isso, sim. Porque tem essa combinação aqui de Marte e Mercúrio em Sagitário também. Né? Então, tudo nessa época, tá? Até 15 de agosto, da lua nova até 15 de agosto, mais ou menos, é um períodozinho que eu acredito que seja de umas 3 semanas, né? Umas 3 semanas, principalmente as primeiras 2 semanas, 24 até 7, 8 de agosto, e pode se estender mais uma semana mais. Isso vai dar para a gente porque em 15 dias nós teremos lua cheia, né? Então, pode até ultrapassar um pouco a próxima lua cheia. A próxima lua cheia será com o Sol ainda em Câncer e a Lua em Capricórnio. Acredito que será isso. Deixa eu só conferir. Lua cheia de julho. Tivemos dia 7. Não, agora nós teremos só lua cheia em agosto. Tivemos 10 de julho e teremos outra em 9 de agosto. Ok? Sendo em 9 de agosto, o Sol estará em Câncer ainda, porque dia 15 ele muda para Leão, e será a lua cheia em Capricórnio, na Nakshatra Shravana, que tem a ver, inclusive, com a lua cheia do mês de Shravana, né? A lua cheia do mês de Shravana, então, nessa data. Então, é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vou interromper aqui o compartilhamento. Inícios são bem-vindos durante a fase da lua crescente, tá? Mas não assim no dia da lua nova, nem no dia seguinte da lua nova, nem no dia, no caso seria nem no dia 24, nem no dia 25. A partir do dia 26 é favorável iniciar qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de movimento que queira fazer. A partir do dia 26 já se torna favorável para isso. Deve-se evitar iniciar coisas no dia da lua nova e no dia seguinte da lua nova. Mas já no outro dia, aí já libera. Até a próxima lua cheia está liberado novos inícios. Ok? Nós vamos ter a quarta crescente também no meio disso, até chegar a lua cheia, que vai ser em 8 de agosto. Estou vendo aqui algumas falas aqui. Boa noite. O Mercúrio é trânsito, a gente olha por toda parte. Se você não tiver nenhum planeta no signo, a lua nova em câncer, não tenho sol em câncer, não sou canceriana, não tenho acidente de câncer, então não é para mim. Não existe isso. Não existe. Lógico que tudo tem um olhar particular individual, mas a ideia de que eu sou um signo unicamente não é correta, tá? Nós temos um mapa e no mapa os 12 signos estão nesse mapa ocupando alguma casa. Porque a astrologia védica é assim, cada signo é uma casa. Não tem isso de metade um signo numa casa, metade no outro. Não existe essa confusão. Cada signo é numa casa. Então, se você tem ascendente Áries, você vai ter câncer na quarta casa. Se você tiver ascendente Peixe, você vai ter câncer na casa 5, né? Então, você vai ter o signo de câncer em alguma casa do seu mapa. Seja 1, seja 10, seja 8, seja 7, seja 5, seja 3, seja 9, entendeu? Você vai ter câncer em alguma casa no seu mapa, com certeza. Mesmo que você não tenha um planeta nessa casa. E com isso, aquela casa representa um ambiente da sua existência, da sua vida. Se for da 10ª casa, vai ser a sua profissão. Se for a 5ª casa, serão os seus filhos. Então, a lua nova está acontecendo em relação àquela casa e, por isso, em relação a este departamento da sua vida especificamente. Mesmo que você não tenha planeta nenhum ali. Quando tem planeta, aí você tem que ver se existe amizade entre o planeta que está em Câncer
e o Sol e a Lua. Normalmente, o Sol e a Lua são amigos de planetas igualmente, né? Por exemplo, o Sol e a Lua são amigos de Júpiter, de Marte, e entre eles, né? Entre o próprio Sol e a Lua, tá? Então, se tiver Marte lá, se tiver Júpiter lá, de repente não tanto. Mas assim, a astrologia védica não é tão simplória, vocês sabem disso, né? Ah, Lua e Marte são amigos, mas aí Marte está em Câncer, Câncer é queda para Marte, né? Então, uma lua nova onde Marte está, que é em Câncer, pode gerar algum tumulto emocional junto a assuntos de famílias, né? Tem que ver como é que está a saúde. Tudo isso é muito particular. A gente não tem assim isso. Você não é esse signo. Ah, eu sou Leão, ah, eu sou Aquário, ah, eu sou Capricórnio, porque eu sou assim, porque eu sou de Libra. Essa maneira de apresentar a astrologia, ela não é considerada dentro da astrologia védica. Que você tenha um mapa, você tem um mapa completo, né? Um mapa, você não é parte, né? Um pedaço de uma coisa, você é um todo. Então, esse mapa é como um guia, que te orienta na vida, nos passos da sua vida, né? Que te traz autoconhecimento amplo, que te mostra como é que foi seu passado, como pode ser seu futuro, quais são os seus padrões, quais são suas repetições, quais são os seus vícios, quais são os seus potenciais, seus atributos, né? Quais são as perspectivas, tudo de uma maneira muito ampla, né? Abre parâmetros para a sua vida. E é um mapa autêntico. Então, por isso, quando você estuda o seu mapa astrológico védico, você está estudando o seu eu autêntico, quem você é de fato, né? E o que você veio se tornar aqui, nessa jornada dessa vida. Esse é o propósito da astrologia védica, não é? Ele não tem um propósito mundano, porque védica quer dizer que vem dos Vedas, e os Vedas é tudo menos mundano, né? Tudo menos mundano. Então, assim, essas ideias assim passageiras, temporárias da moda, né? Para criar rótulos, muito menos, para estabelecer perfis, para dizer que eu sou, porque eu sou de Gêmeos, por isso eu sou desse jeito, o que que eu posso fazer? Não, você tem muito o que fazer. Você ter Sol em Gêmeos, você tem muito trabalho para fazer, só por isso, né? De transformação, de mudança, de alcance. Não é astrologia para a gente ficar na zona de conforto, é para colocar a gente para realmente trabalhar, né? Trazer esses potenciais para a vida de fato, né? Nos acontecimentos da vida, as situações que a gente se depara, que a gente possa sempre ter essa inspiração, sempre parar para poder rever, nossa, aqui no meu mapa isso mostra aquilo e outro, né? Esse trânsito está acontecendo, como é que eu devo viver isso, como é que eu posso extrair o melhor de mim a partir desse trânsito, que é longo, que é curto, que é médio, né? Que tem essas qualificações, está na água, está na terra, está no mar, né? Então, é um estudo mesmo, um estudo que, para você ter uma certa habilidade, precisa haver dedicação, não é um estudo de fim de semana, de jeito algum. É uma dedicação mesmo, muitas vezes de anos, para poder chegar nesse ponto, né? De você poder ter uma habilidade, não só com o seu mapa, como também de poder ajudar outras pessoas com os mapas delas, né? Que são esses guias, essas bússolas orientadoras, tá? Então, deixa eu ver aqui. Já falei, né? Então, tá, 9 de agosto, isso, 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 isso. Legal, Simone, obrigada. A Érica diz que no caso que tem o mapa natal na casa 9 de Câncer, com Sol e Mercúrio em Aslexa. Está vivendo um retorno de Mercúrio, perfeito. Mercúrio Sol e Mercúrio em Aslexa, então tem Mercúrio em combustão, né? E praticamente que é o que nós estamos tendo agora, né? Porque além de Mercúrio estar retrógrado, ele, conforme o Sol for avançando, porque é um Sol, ele anda 1 grau por dia. Então, se ele amanhã está 7 graus, em 12 dias ele vai estar conjunto a Mercúrio exato. Então, quanto mais o Sol se aproxima de Mercúrio, mais Mercúrio não está só retrógrado, como também sofre de combustão, né? Porque ele fica no meio do fogo acerrado do Sol. Então, duas coisas acontecendo simultaneamente, a retrogradação e por exemplo, retrogradação e combustão de planetas
difíceis, tais como Marte e Saturno, né? E às vezes, porque tudo depende do Sol, né? A questão, a retrogradação não, por exemplo, Saturno retrógrado, nós estamos agora fazendo Shani Tapasya, né? Abri a janela aqui para lembrar todo mundo. Quem ainda não se inscreveu, venha participar do Shani Tapasya. Serão 19 sábados por força da retrogradação de Saturno, que começou agora dia 13 de julho e vai até 27 de dezembro. Saturno ele vai retrogradar, ele vai quase para o começo de Peixes nessa retrogradação. Ele não sai de Peixes, não retorna para Aquário, mas quase chega lá. Então, Saturno retrógrado é toda uma revisão, né? A gente vai fazer uma revisão de todos os passos, de tudo que vem acontecendo. Saturno dá muita sabedoria para a gente. Então, tudo que vem acontecendo, desde aquele fenômeno incrível que foi o eclipse solar no dia 29 de março, junto com o alinhamento de 7 planetas e a chegada de Saturno em Peixe, tudo no mesmo dia, 29 de março, né? Desde lá até agora, até o dia 13, uma série de situações ocorreram. E agora nós vamos fazer uma revisão de tudo isso, né? É importante que essa revisão seja feita, porque é através da revisão que a sabedoria chega. Então, nós acompanhamos esse período com o Shani Tapasya, que são as disciplinas, né? E cada ano a gente escolhe um tema. O tema do ano passado foi o Shani Mahatma, que é um tratado sobre uma história de Saturno, é uma história dentro dos textos védicos, né? De um rei que pôde ter o Darshana de Saturno diretamente. Agora nós estamos estudando um outro tratado, outro texto, que é a história de uma heroína, de uma rainha do Mahabharata, que ela tem um diálogo com Krishna, quase como se fosse uma Bhagavad Gita, né? Ela tem um diálogo, só que Krishna ouve mais ela do que ela ouve ele. Isso é legal, né? Porque ela é tia de Krishna. Então, é muito fantástico esse tratado, ele é fantástico. É imperdível, né? É uma fonte de sabedoria, assim, inesgotável. Então, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever, tá? Ele vai até 27 de dezembro, todos os sábados pela manhã, às 7 horas. Mas se você não puder estar presente nesse horário, será gravado e vai ficar disponível a gravação no grupo, né? Mas basta fazer a inscrição para poder entrar no grupo, tá bom? Quem tiver interesse em saber detalhes, é só falar comigo diretamente. Eu vou colocar também um pouquinho dessa informação na descrição desse vídeo, tá bom? Então, normalmente esses assuntos de Sol e Mercúrio na casa 9 têm a ver com a figura do pai. Mas, assim, a gente não pode dizer isso com toda absoluta certeza, porque se você tem câncer na nona casa, quer dizer que você tem escorpião no ascendente, né? Precisa ver como é que estão esses regentes, como é que está Marte em relação... tem que saber como é que está a Lua, tem que saber como é que está Marte, que é o regente do ascendente, como é que está a Lua, regente do próprio Sol, regente da nona casa. Se recebe algum aspecto, se tem outros planetas aspectando o Sol e o Mercúrio em Câncer, né? Mas é um trânsito de Mercúrio, é um retorno de Mercúrio, não vamos dizer que seja um período crítico, né? Mas emocionalmente delicado, que você deve procurar nesse período se acolher mais, tá? Ter mais introspecção, se cuidar bastante, ter atenção às coisas que fala, às coisas que pensa, né? Às coisas que ouve, não ter um pouquinho de discrição, evitar ser muito reativa, né? Responder de pronto sem pensar, sabe assim, mas às vezes não dá, né? Quando a gente vê, já fez, né? Mas seriam esses cuidados assim que eu poderia falar por alto, porque o certo mesmo é analisar o mapa de verdade. 24, 25 não, só a partir de 26 de julho, sim, iniciar novas coisas. Tá ótimo, Glaucia, obrigada para você também. A Ares está entendendo agora porque está sensível, confusa e sentindo vazio, uma espécie de medo. Ascendente em peixes, e aí tem câncer na quinta casa. Sim, essa lua nova pode trazer os medos mais acalentados, né, as inseguranças mais assim, vindas lá da infância, principalmente por conta do Mercúrio retrógrado, né? E o Sol em Escorpião, certo? Tá certo, Elisa. Agradecida também a você.
durante todo esse período. Ah, eu posso também deixar nas descrições que é o mantra do Avatar de Vishnu. Porque assim, tem várias possibilidades, né? Tem um mantra do Nakshatra Pusham, que eu coloquei antes de começar a gravar, que eu vou deixar lá o link na descrição desse vídeo. Existe um outro que é o mantra do Avatar da tartaruga, que é Kuruma Avatar, né? Que é o avatar, inclusive, que está envolvido com a questão da bateção do oceano de leite e tudo, né? É, também existe, e o avatar da Lua, o avatar da Lua, porque Lua rege câncer, né? Que é que é Krishna. Krishna é o avatar da Lua. Rama é do Sol e Krishna é da Lua. Então, posso colocar também mantra de Krishna. Krishna tem mantras maravilhosos. Além do mantra Maha Mantra, né, o grande mantra, que vem o nome dele sendo repetido várias vezes, existem também outros mantras muito belos, né? Como aqueles de Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopijana Vallabha, Girivaradhari. São mantras muito doces, né? Trazem exatamente esse deleite, né? Essa coisa gloriosa, né? O néctar da imortalidade, né? Que deixa a gente docinho, né? Fica todo mundo açucarado, né? Os mantras de Krishna são muito doces, né? Porque Krishna ele é muito doce. Madhuran, ele é chamado de Madhuran, né? Sua doçura, ela é inesgotável. Então, um ser que trouxe o conhecimento filosófico árduo de entendimento, ele vem e traz para a gente com doçura, né? Krishna, por isso que Bhagavad Gita é uma canção, porque Krishna fala para Arjuna de uma maneira doce. Em meio a uma guerra, ele consegue, então, trazer essa doçura, né? Essa sensibilidade, essa empatia profunda com o estado, né, alterado de consciência que estava Arjuna ali diante de um campo de batalha. E, e tem mantras de Brihaspati também. Esse mantra, o Guru Mantra, por exemplo, né, que foi inclusive tocado nessa último encontro de sábado passado, é, ah, Guru Brahma, Guru Vishnu, né? Sabe esse mantra? Então, esse também é um mantra bom, porque é um mantra que envolve Brihaspati. Outro nome para Júpiter na astrologia védica é Guru. Então, pode também usar o mantra, digo, tem uma infinidade aí de mantras para serem usados durante esse período, para meditação, né? E vamos também fazer essa gratidão, essa atitude de gratidão aos nossos ancestrais. Isso é muito importante, né? E pedir proteção, né? Câncer é o signo da proteção, que oferece proteção. Júpiter é um planeta protetor. A Lua também é como uma mãezinha protegendo a Terra. E nesse momento tem muitas pessoas precisando de proteção, sabe? Assim, o que está acontecendo de desumanidade, de perversidade, crueldade no mundo, nessas guerras insanas, né? Entre outras situações também, que parece que perderam do controle, né? Pessoas que não cometeram crime estão sendo lançadas dentro de prisões, não cometeram crime nenhum. Tem os criminosos, mas tem os que também, porque está tudo uma massa só, né? Então, não tem seletividade, que é criminoso, só basta ser imigrante para ir para a prisão em São Salvador, né? Então, em São Salvador não, São Salvador, né? Aquele país ali na América Central. Não importa, né? Não tem uma seletividade, não tem um julgamento humano de direito humano antes. Então, tá muita dor mesmo ocorrendo no mundo hoje, né? E isso foi, de um certo modo, tiveram profecias sobre isso, né? Sobre os rangeres dos dentes. Isso foi profetizado por muitos mesmo, muitos visionários, já desde final de 1800, essas profecias já estavam aparecendo, através de mestres, através de médiums, né? Mesmo de outros santos. Essas profecias já estavam sendo faladas desse sofrimento humano, que a essa altura não deveria mais existir, né? Já bastou lá a história da Segunda Guerra Mundial, mas existe uma insaciabilidade, né? Um fator de perversidade mesmo. Então, de total falta de compaixão.
Quando a compaixão ela é corrompida, a compaixão, né, corrompida pela perversidade, a verdade é corrompida pela mentira, a integridade é corrompida pela própria corrupção, né? A gente tem a disciplina, né? Então, nós vamos, por isso, seguir na disciplina de Saturno, que inclusive traz muitas correções kármicas para nossas próprias questões kármicas pessoais. Essa disciplina que nós fazemos todo ano, tá? Shani Tapasya. Então, bem-vindos, quem quiser participar, vamos lá pegar essa nave e vamos subir, e subir, e subir. Sim, sorte nossa mesmo. Ok, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Desculpa o horário, foi meio tardinho hoje, mas foi como eu pude fazer, tá? Até o nosso próximo encontro. Namastê a todos, Hariom, Tat Sat, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram. Até o próximo encontro.